Queridos, eu não sei se o nosso irmão já falou para vocês sobre o tema que nós íamos tratar aqui neste domingo, e nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mas de uma forma mais escatológica. Eu não sei quantos de vocês já estudaram esse tema de uma maneira um pouquinho mais profunda, de acordo com a Bíblia, e nós vamos agora aprofundar esse estudo de acordo com aquilo que Deus tem a dizer em sua palavra. Nós vamos entender essa mensagem. Eu peço para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. É daqui que nós vamos extrair e vamos entender a mensagem desta noite. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está na tela aí. Capítulo 2, verso 1 ao verso 6. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 6, nós lemos assim. Aqui é Paulo falando à igreja de Tessalônica. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isso aqui é claro. Isso o quê? O que ele falou anteriormente da volta de Jesus. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu acostumava a dizer-vos estas coisas. Verso 6. E agora, sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu 2 epístolas a esta igreja. E na primeira epístola, no capítulo 4, ele também tratou da volta de Jesus. Ele falou como que a igreja seria arrebatada. Nós sabemos que, para o mundo cristão, de uma forma geral e primária, nós cristãos, de uma forma geral, independente da denominação, nós acreditamos que um dia Jesus voltará. Esta é uma doutrina básica da igreja cristã, a volta de Jesus, a parousia, que Jesus vai voltar. Isso é uma forma primária. Agora, como ele vai voltar? De que forma? Aí é uma forma secundária. Tem igreja que interpreta a volta de Jesus de um arrebatamento secreto. Quantos já ouviram falar nisso? Todo mundo, né? Tem até um filme, Deixados para Trás, que fala que Jesus vai voltar de forma secreta. Então, aqui nesse contexto, na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo está tratando também da volta de Jesus aqui no capítulo 2. Porque alguns tessalonicenses estavam com a mente um pouco perturbada e eles não tinham um conhecimento aprofundado acerca deste tema. Porque Paulo, nas 2 epístolas, ele trata desse assunto. E aqui ele fala que a volta de Jesus não chegou ainda. No verso 2 ele fala. Porque alguns tinham supondo que Jesus tinha voltado, mas Jesus não voltou. E como ele vai voltar? De que forma? Aí ele fala no verso 3 que de nenhum modo ninguém vos engane. Então tinha alguns que estavam enganando a igreja. Além disso, ele fala que primeiro haveria apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa
se entrega a Cristo, fica firme na fé, depois de um período, pelas tribulações, pelas dificuldades da vida, ela abandona a fé. Ela volta para o mundo, isso é apostasia. E nós sabemos que a apostasia está acontecendo de forma muito grande em nossa igreja e em toda a igreja cristã. A apostasia, pessoas que estavam aqui, hoje não se encontram mais. Nesse contexto aqui, Paulo está tentando trazer à memória dos tessalonicenses que Jesus vai voltar, mas que aconteceria primeiro a apostasia. E nós vamos entender um pouquinho melhor esse contexto. Olha lá, olha na tela. Primeiro tópico, amigos, vai tratar aqui sobre o que significa escatologia, porque é o título, né? É o título da mensagem. A escatologia da volta de Jesus. E o que é escatologia? A palavra escatologia vem do grego. A palavra grega que significa últimas coisas. Acho que está um pouquinho... Aqui está assim cortado mesmo, né? Não dá para ajeitar não, né? Se der para afastar para lá um pouquinho. E aqui fala aqui, ó, últimas coisas, né? A últimos dias. Então, escatô, últimos, logia, estudo. Então, o que significa a palavra escatologia? Estudo dos últimos dias. Então, o termo grego não é difícil. Escatô, último, logia, estudo. É igual teologia, né? Theos, a palavra grega theos, significa Deus, logia, estudo. O que é teologia? Estudo de Deus, certo? Estudo de Deus. Escatologia é estudo das últimas coisas. Está dentro da teologia sistemática. O que é teologia sistemática? A teologia sistemática, ela estuda todos os temas da Bíblia. Todos os temas. Então, todos os temas, a volta de Jesus, a escatologia, o estudo da igreja, e outros temas, é a teologia sistemática que toma conta disso. Tá certo? E dentro da teologia sistemática, nós temos aqui o estudo das últimas coisas ou últimos dias. Mas aqui um detalhe interessante. Dentro dessa teoria da escatologia, existem as 4 principais teorias que estão dentro desse contexto. Nós vamos ver aqui, ó. A primeira é idealista, a segunda preterista, futurista e historicista. Nós vamos entender cada uma delas. O idealismo, ela não relaciona o Apocalipse, ou pode ser Daniel também, a eventos históricos específicos, mas o vê como uma representação simbólica da luta entre o bem e o mal. Então, esse pensamento escatológico, ele vê a questão do estudo das últimas coisas como apenas algo simbólico. Ou seja, nós, cristãos, não estamos inseridos dentro do contexto do bem e do mal, entre o bando de conflito. Então, esta linha teológica fala que nós não estamos inseridos no grande conflito entre o bem e o mal. É apenas uma representação simbólica. Então, esta é a mentalidade dos idealistas. Mas tem uma outra linha teológica. Os preteristas. Os preteristas jogam as profecias tudo para o passado. Existem alguns preteristas dentro da igreja evangélica cristã que falam que as profecias se cumpriram tudo no passado. Então, preterismo, que vem da palavra pretérito, significa passado, tá certo? Então, muitos deles falam que as profecias se cumpriram no passado. Ok? Qual que é a outra linha? Aqui tem algumas citações aqui. No livro Escatologia, do grande teólogo e pastor já aposentado, Manuel de Andrade, na página 49, ele fala o seguinte: vários teólogos são unânimes em afirmar que Porfírio, neoplatonista e defensor do paganismo do ano 233 ao ano 304 depois de Cristo, foi o primeiro preterista de que se tem conhecimento. Então, na pesquisa de Manuel de Andrade, este teólogo Porfírio foi o primeiro preterista da história, porque ele estudava as profecias e jogava tudo para o passado. Então, segundo o argumento deste teólogo. Mas vamos avançar aqui. E o futurismo? O futurismo joga as profecias tudo para o futuro. Daí que vem a teoria do arrebatamento secreto, que quando a pessoa morre, ou vai para o céu, seio de Abraão, ou vai
para o inferno. Então, estão dentro da linha do futurismo. Tá? Então, o futurismo, dentro da questão da linha teológica evangélica, é o que mais predomina, o futurismo. A maioria dos evangelhos, se você for falar com um assembleando, com um batista, ele vai falar dessa questão aí que eu acabei de mencionar a vocês, que a igreja vai ser arrebatada de forma secreta, tá bom? Então, eles pegam esta teoria. E temos também uma citação de Manuel de Andrade. Atualmente, vários teólogos protestantes que aceitam essa linha de interpretação profética, acreditam que algumas profecias apocalípticas ainda estão esperando o seu futuro cumprimento. Entre elas, os 1260 dias, que significa também 1260 anos, e as 70 semanas de Daniel. E acreditam que a última semana será o seu cumprimento no fim da grande tribulação, a restauração e conversão de Israel. Então eles creem desta forma, como muito bem falou aqui Manuel de Andrade, certo? Depois disso nós temos o período da Contra-Reforma. Você sabe que existiu os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana, que pregava sobre indulgências e outras doutrinas que não são bíblicas. Com isso, a Igreja Católica Apostólica Romana se enriqueceu muito, mas aí veio, em 1517, com Martinho Lutero, veio o protestantismo. O que significa protestantismo? Os protestantes protestam contra os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, depois desse período dos reformadores, do protestantismo, veio a Contra-Reforma. Então, a Contra-Reforma é uma resposta ao protestantismo. Você acha que os católicos iam ficar tranquilos? Não. E vocês sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo da história, vem perdendo muitos membros. Então, eles criaram uma pregação um pouquinho mais evangelical. Eles criaram uma doutrina que fala em línguas, ou seja, uma doutrina um pouco mais carismática. Por quê? Porque tem perdido muitos membros, tá certo? Por isso que é esse período aqui da Contra-Reforma, que tem até os dias de hoje. E nesse contexto, existem alguns teólogos, e vamos ler aqui, ó. Tanto o futurismo quanto o preterismo surgiram durante a Contra-Reforma, com os padres jesuítas, como Luís de Alcazar, que criou o preterismo. Então, quem criou o preterismo não foram os protestantes, foram padres jesuítas, que é o preterismo com Luís de Alcazar e Francisco Ribeira com o futurismo, propondo interpretações que visavam combater a ideia de que o papado era o anticristo. Essas interpretações ajudaram a desviar a atenção das atrocidades da Igreja Romana e foram adotadas por diferentes grupos religiosos, levando a uma perda de foco sobre o passado e as profecias futuras. Então veja, esses padres jesuítas criaram essas teorias, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que o historicismo, dentro desta linha escatológica que nós estamos estudando, é a melhor linha de interpretação dos últimos dias, do que vai acontecer. Porque o historicismo estuda o passado, o presente e o futuro. E nós, adventistas, adotamos este método de interpretação. Nós somos historicistas, tá? Nós somos historicistas. E nós adotamos essa linha de interpretação do historicismo, tá certo? Então, os adventistas do sétimo dia entendem que as profecias, algumas se cumpriram no passado, algumas estão se cumprindo agora no presente, e outras se cumprirão onde? Ainda no futuro. Então, passado, presente e futuro. É o método historicista. Se alguém perguntar a você agora, qual é o método dos adventistas para interpretar a volta de Jesus? Ou seja, a escatologia. Nós somos historicistas. Passado, presente e futuro. Até aqui tudo bem? Vamos avançar. Aí tem algumas visões aqui e é importante nós destacarmos.
Nós adventistas, nós somos pós-tribulacionistas. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação? Depois, após da grande tribulação. E aqui estão os textos bíblicos, tá? Esse estudo vai ficar lá, você pode pegar lá com sonopasse depois, beleza? Eu deixei lá para vocês. Nós somos também pré-milenistas. O que significa isso? Jesus vem depois ou antes do milênio, irmãos? Antes do milênio. Então veja, ó, Jesus ele vai voltar, e quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Os mortos em Cristo vai acontecer o quê? Vão ressuscitar, juntamente com os vivos, os dois grupos serão reunidos e levados às alturas, e vão para o céu. Aí começa o milênio. Então, o milênio começa antes, melhor dizendo, os pré-milenistas, Jesus vem antes do milênio, certo? Jesus vem antes do milênio, porque tem alguns que creem que Jesus vem após o milênio. E tem outros grupos que creem que Jesus vai estabelecer o milênio na terra. Mas isso não é bíblico, tá bom? E nós somos também aniquilacionistas. O que significa isso? Nós acreditamos que os ímpios serão destruídos onde, irmãos? No lago de fogo. E aqui estão os textos bíblicos também. Então, quando Jesus voltar, e em vários textos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, quando Cristo voltar, os ímpios serão exterminados. Não vai ficar vagando uma alma penada por aí, que reencarna, isso não existe. O espiritismo que crê na reencarnação. Mas nós, adventistas do sétimo dia, cremos no quê? Que a alma morre. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. E o que é alma, irmãos? É algo imaterial? Não. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 2, verso 7, Gênesis 3, 19, Eclesiastes 9 e por aí vai, quando Cristo, o próprio Deus, formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que soprou o quê? Nas narinas o quê? O fôlego de vida. E o termo hebraico lá em Gênesis capítulo 2, 7, é lenefesh hayar. O que significa? E o homem tornou-se um ser vivente, ou uma alma vivente. Então nós somos uma alma. Nós pecamos. E se nós não nos arrependermos, nós seremos salvos ou nós perderemos a salvação? Nós perderemos se nós não nos arrependermos e viver segundo o Evangelho eterno. Então, essas teorias caem por terra quando a gente estuda a Bíblia de uma maneira assim responsável, de uma maneira exegética e também de uma forma hermenêutica de acordo com a Bíblia. Então nós somos também mortalistas. Os evangélicos aí fora e muitas religiões acreditam na imortalidade da alma. Você vê que muitas religiões, não só o espiritismo, mas muitas outras, até o catolicismo também, e igrejas evangélicas acreditam na imortalidade da alma. Porque quando a pessoa morre, ela não fica no pó da terra. Ela não fica num sono. Nós acreditamos no sono, né? O homem fica dormindo inconscientemente até Jesus voltar. Não. Eles acreditam que a pessoa fica ou vai para o seio de Abraão, o espiritismo na reencarnação, o catolicismo no purgatório e por aí vai. São muitas teorias para bagunçar a mente das pessoas. Por isso que nós, adventistas, não somos os melhores, mas Deus reconhece essa igreja como remanescente para pregar as 3 mensagens angélicas. Vamos avançar aqui, ó. O segundo tópico vai falar sobre as diferentes teorias da volta de Jesus. E aí nós falamos um pouquinho sobre o arrebatamento secreto. Nós falamos que os futuristas acreditam dessa forma, de acordo com esses textos bíblicos. Os justos mortos indo diretamente para o céu. Aqui também estão os textos bíblicos. Mas nós vimos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, volta uma página aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Vale a pena nós lermos aqui.
Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Diz assim, ó. Todos encontraram aí, irmãos? Capítulo 4, verso 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Olha lá, o próprio apóstolo entende que morte refere-se ao sono. Dormindo, está dormindo, pô. Aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram. Verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, a parousia, de modo algum precederemos que dormem. O que Paulo está falando aqui? Que aqueles que morreram, de modo nenhum, vão à frente dos que dormem, dos que morreram. É isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Verso 16, e olha o que diz aqui, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E o que vai acontecer? Os mortos, o que, irmãos? Os mortos em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro, esta é a primeira ressurreição, certo? Verso 17. Depois da primeira ressurreição, nós, e Paulo se inclui aqui também, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que estavam dormindo, aqueles que estavam mortos. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Quando as pessoas perdem seus entes queridos, nós temos a esperança da volta de Jesus. O verso 18 é um consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Então, o apóstolo Paulo está falando para nós consolar. E o que me chama a atenção aqui, neste contexto, é que é muito claro o texto. Os que dormem, que são os que estão mortos, vão ressuscitar. E junto com os vivos, e os dois grupos é que serão arrebatados. O texto é claro. O próprio apóstolo Paulo, e eu peço para você abrir a sua Bíblia agora, em Timóteo, olha o que o apóstolo Paulo lhe diz em relação à volta de Jesus também. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 6 ao verso 8. Olha o que Paulo vai falar. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao verso 8. Todos encontraram aí? Diz assim, ó. Quanto a mim, Paulo está falando, quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é o que, irmãos? É chegado. Então, Paulo estava prestes a perder a sua vida. Combati o bom combate. Completei o quê? A carreira e guardei a fé. Olha o verso 8 agora. Olha a convicção do apóstolo Paulo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Quando? A qual o Senhor, reto juiz, me dará, quando ele morrer? Me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O texto é claro. O próprio apóstolo Paulo tinha a convicção que se ele morresse, ele ia morrer naquele contexto, ele sabia disso, a coroa da vida eterna estava guardada. Não só para ele, mas para todos que amam e que aceitam Jesus e também a sua vida. Então, a pessoa que morre, ela não vai para o céu direto, o texto é claro. Senão o apóstolo Paulo falaria aqui, eu tenho certeza que eu vou para o céu agora. Não, ele falou que está guardada
naquele dia, e esse termo, naquele dia, este advérbio de tempo, significa que é algo futuro. Paulo morreria naquele contexto, mas no futuro, na vinda do Senhor, ele receberia a coroa da vida eterna. O texto é claro. Então, quando a pessoa morre, ela não vai para o céu diretamente, irmãos. Ela está aguardando Jesus voltar no pó da terra. E assim ir para as mansões celestiais quando ele voltar. Mas os evangélicos creem o quê? No seio de Abraão, que é parecido aqui com o purgatório, mas de uma maneira diferente. E eles usam a parábola, lá de Lucas capítulo 16, do rico e do Lázaro. Parábola é parábola. O que é uma parábola? Uma história fictícia com um fundo de verdade. Você quer ver um texto aqui? A minha mãe contava uma espécie de uma parábola. Quando eu era pequeno, e ainda sou pequeno, cresci só um pouquinho, a minha mãe falava assim, olha, filho, se você não ficar quieto, vai vir o boi da cara preta, é o que minha mãe contava na época, e vai te pegar. A minha avó falava assim, olha, se você não ficar quieto, vai vir o homem do saco. Quem já ouviu falar dessa história aí? O homem do saco preto, né? Ou o saco branco, enfim. E aí, se você não ficar quieto, vai vir o homem do saco e ele pega crianças levadas. E eu ficava com muito medo, eu, meus irmãos, os meus primos. Mas aquilo era uma verdade? Não. Era uma história fictícia para fazer uma aplicação em minha vida e na vida dos meus irmãos e dos meus primos também. Então, o que é uma parábola? É uma história fictícia que se contava na época, mas tem um fundo de verdade. Mas não podemos formar doutrinas baseado em parábolas. Então, a lição que Cristo quer dar ali, que o rico, naquele contexto, só você ver o contexto imediato e o contexto um pouquinho mais amplo, que ali o rico são os judeus. E Lázaro, que era o pobre, seriam os gentios. É só você ler o contexto ali que você vai perceber isso. Sempre o problema ali era entre gentios e judeus. Tá certo? Então é só olhar ali o contexto da parábola. Beleza? Vamos avançar aqui. Como será a volta de Jesus? A volta de Jesus, irmão, será visível, literal e audível. Amém? Amém, irmãos? A volta de Jesus será o quê? Visível, literal, porque nós vamos... vai ser algo que vai ser real e vai ser também audível. Aqui estão os textos bíblicos. Aqui em Mateus 24, 27 diz que será como um relâmpago. Todos, quando vai chover, e choveu muito essa semana, né? A gente não vê relâmpago no céu? Não é algo rápido? Assim será a volta de Jesus. Então, o próprio Cristo, em Mateus 24, no sermão escatológico, ele mesmo fala como será a sua vinda. E ele usa aqui uma comparação com um relâmpago, porque será visível e todo olho verá, de acordo com Apocalipse 1:7. Mas também será audível, por quê? Porque os anjos tocarão o que, irmãos? Trombetas. Então, os anjos virão com Cristo e recolherão em toda parte do mundo os escolhidos, os salvos. E eu quero estar nesse grupo. Quem quer estar nesse grupo dos salvos? Louvado seja Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Obedecer a palavra e o que mais? Pregar o evangelho. Tá certo? Pregar o evangelho. Qual é o propósito e o preparativo para a volta de Jesus? Olha que detalhe interessante. Ó. A recompensa, Mateus 16, 27, fala que ele vai retribuir cada um conforme as suas. Quem fez o bem, quem viveu segundo a palavra, vai se salvar. E quem viveu segundo a carne, irá se perder. Então Jesus vai pagar cada um conforme as suas obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras é o resultado e a evidência da salvação. Uma pessoa que é salva, ela não vai andar matando, adulterando e fazendo coisas erradas. Ela é pecadora, mas ela se arrepende e confessa a Cristo Jesus. Agora, uma pessoa que não aceitou Jesus, ela vive uma vida como ela quer, ao seu bel prazer. E se morrer assim, infelizmente morrerá condenada.
E Apocalipse 22:12 diz também: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então perceba que Jesus virá para recompensar tanto os salvos como também os ímpios. Olha que detalhe interessante. Quando será? Não sabemos. Jesus, quando esteve aqui, irmãos, ele não usou os seus atributos divinos. E aqui em Mateus capítulo 24, 36, ele diz aqui, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A pergunta é, Cristo, na sua divindade, sabia ou não sabia? Sabia. Mas ele não falou. Por que ele não falou? Já pensou? Por exemplo, nós sabemos que o Natal... Que dia que é o Natal, irmãos? 25 de dezembro. Nós sabemos da data. E como nós sabemos da data, muitas das vezes nós deixamos os preparativos para a última hora. É ou não é? Sempre a última hora. Eu sei o dia do aniversário da minha esposa, da minha filha. Normalmente eu tenho um hábito de deixar tudo para a última hora. Se nós cristãos soubéssemos o dia da volta de Jesus, nós nos prepararíamos desde agora ou deixaríamos para a última hora? Para a última hora. Isso é um mal do ser humano, deixar as coisas para a última hora. Por isso Jesus não revelou o dia e a hora. Por quê? Porque também não seria pela fé. Eu sei o dia e a hora, eu vou viver a vida como eu quero, bebendo, adulterando, fazendo um monte de coisa errada. Quando estiver próximo, eu aceito Jesus, se batizo e estarei salvo. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, quer que as pessoas o aceitem pela fé. Pela fé. Não é pelas obras. Não é pelo aquilo que você faz. Não é você saber a volta dele, o dia da volta. Não. É pela fé, mas temos que viver segundo os princípios de sua palavra. Tá certo? Vamos avançar aqui, indo para a parte final. Olha só que detalhe. Como se preparar? Entregando a vida a Jesus e vivendo a palavra. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crê o quê? E foi o quê? Batizado. Se tivesse algum interessado aqui, eu faria um apelo para o batismo. Eu não tenho medo de fazer apelo para batismo, irmão. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que já perderam a sua vida porque nós não apelamos a ela. E a gente não sabe se ela está salva ou perdida. Nós não podemos ter medo de fazer apelo para as pessoas ao batismo. O batismo não é para quem está preparado, é para quem quer se preparar. O batismo é o passaporte para o céu. Então nós devemos apelar, estudar a Bíblia com as pessoas e falar, você aceita o batismo? Não forçar. Mas devemos fazer o apelo para elas aceitarem Jesus. E aí nós temos também que ser cumpridores da palavra e perseverar até o fim. Tá certo? Considerações finais. Olha que detalhe interessante. Mateus 25:31 diz que todos os anjos virão. Mateus 16:27 também fala que o Filho do Homem virá com o Pai. Então quem vai voltar? O Pai, o Filho e todos os anjos. Amigos, Jesus ama eu e você. Jesus quer nos levar para o céu. Mas a pergunta é, será que o mundo ainda está nos fascinando? Será que nós não estamos um pouco mornos na fé? Será que de fato nós almejamos a volta de Jesus? Ele vai voltar, quer você preparado ou não. Jesus prometeu botar um ponto final na história do pecado, ele já fez isso na cruz do Calvário. Mas ele botará de uma vez por toda, quando ele voltar, e levar aqueles remidos para o reino da eternidade. Quantos que estão aqui nessa noite querem estar lá? Amém. Quantos que estão aqui nesta noite querem levar pelo menos uma alma no ano de 2000? Eu não vou nem perguntar deste ano, tá? Eu vou perguntar já para o ano que vem. Quantos querem levar pelo menos uma alma aos pés de Cristo? Amém. Irmãos, nem todos têm um dom de pregar, nem todos têm um dom de dar estudo bíblico, mas todos têm pelo menos um dom espiritual.
E o dom que você tem, você deve usar para glorificar a Deus. Ah, eu não sei dar estudo bíblico. Leva alguém que saiba dar estudo bíblico. Ah, eu não sei dar estudo bíblico, não sei pregar. Traga à igreja a pessoa. Não tem desculpas para nós não levarmos as pessoas aos pés de Cristo. Mas Jesus, ele em breve vai voltar. E aqui tem algumas coisas aqui, eu vou passar rapidamente. Os últimos dias tem os textos bíblicos. Tudo isso vai acontecer antes da volta de Jesus. Depois da volta de Jesus, a ressurreição dos justos, transformação dos vivos ressurretos, a ascensão dos justos, o aprisionamento de Satanás e a terra desolada. Depois, a primeira ressurreição, que está nesse contexto aqui, haverá um milênio, justos no céu, ímpios mortos, Satanás preso pelas circunstâncias e terra em descanso. Após isso, a eternidade, a terra santa, a nova Jerusalém vai descer do céu, os ímpios vão ressuscitar, Satanás será solto, porque Satanás vai voltar a persuadir os ímpios para atacar a cidade santa, destruição final, criação do novo céus e nova terra. Tudo isso vai acontecer, irmãos. Quer preparado ou não, vai acontecer. E eu creio que isto em breve vai acontecer. Que Deus possa te abençoar, irmãos. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida, no seu coração. E que você possa se preparar, não só hoje, mas todos os dias, para a volta de Jesus.